Há dores que não nascem dentro da gente, mas se instalam devagar ao nosso redor. E o mais perigoso é que não chegam com violência explícita. Elas vêm disfarçadas de afeto, de convivência, de normalidade. São rostos familiares, vozes conhecidas, hábitos diários, pequenas rachaduras na alma que ninguém nota, nem você, até que o corpo começa a dar sinais. Porque aquilo que a mente tenta esconder, o corpo guarda. E quando tudo se acumula em silêncio por tempo demais, ele grita. E talvez um dos primeiros sinais disso seja quando aquilo que você sente é sempre minimizado. A sua dor vira exagero. A sua tristeza vira drama. O seu cansaço é tratado como ingratidão. Pessoas próximas, família, colegas, parceiros, interrompem o seu sentir com frases que parecem racionais, mas são venenosas. Você está vendo o problema onde não existe. Já devia ter superado isso. Você tem tudo, por que está assim? Aos poucos, você começa a acreditar que sentir é errado. Que o problema está em você. Aprende a reprimir, a calar, a sorrir enquanto sangra, a funcionar mesmo quando está desabando por dentro. Mas aquilo que é silenciado na mente não desaparece, transforma-se em sintoma no corpo. Segundo Gabor Maté, médico e autor do livro When the Body Says No, a invalidação emocional repetida gera repressão crônica. E isso pode resultar em doenças reais. Enxaqueca sem causa aparente. Fadiga inexplicável. Dores no peito. Problemas gástricos. Um corpo que começa a falar porque ninguém mais está disposto a escutar. E quando você mesmo começa a duvidar da legitimidade do que sente, perde o chão. Perde a referência de si mesmo. Existe um segundo padrão ainda mais silencioso e talvez ainda mais destrutivo. Quando você é o apoio de todos, mas ninguém está ali por você. Quando esperam que você esteja sempre forte, presente, disponível, mesmo quando está se afundando por dentro. Você se torna o ponto de equilíbrio da família, o suporte emocional dos colegas, o ombro amigo de quem rodeia. Mas no dia em que ousa pedir ajuda, tudo o que encontra é silêncio. As pessoas somem, mudam de assunto, voltam a falar de si mesmas. E você começa a sentir vergonha por precisar. Culpa por desejar ser cuidado. Passa a acreditar que o seu sofrimento é um incômodo para os outros. E esse peso vai se acumulando até que você se convence de que o seu valor está em não ter necessidades, em estar sempre pronto, sempre forte, sempre funcional. Mas essa fortaleza cansa. E quando o cuidado só vai numa direção, instala-se um vazio. Uma solidão acompanhada. Um esgotamento sem nome, mas que o corpo sente e cobra. Insônias, imunidade baixa, ansiedade constante. Não porque você faz demais, mas porque ninguém cuida de você de volta. O elogio que lhe dão chamando de forte não é um reconhecimento. É uma cobrança disfarçada. Significa, continue aguentando tudo sem reclamar. Continue sorrindo enquanto se parte por dentro. Continue sendo útil mesmo quando estiver à beira do colapso. E se ousa quebrar esse padrão, o que encontra é resistência. Porque a sua dor revela a negligência deles. A sua fragilidade obriga-os a reconhecer que nunca estiveram presentes por você. E muitos preferem vê-lo calado a encarar isso. Mas o terceiro é ainda mais cruel do que parece. É o controle que chega disfarçado de cuidado. Quando dizem que só querem o seu bem, mas tudo o que fazem é limitar os seus passos. Um pai que o desencoraja de seguir um sonho, porque não é seguro. Um parceiro que diz que você está mudando demais, tornando-se alguém que ele não reconhece. Um amigo que lança elogios carregados de dúvida. Você é corajoso por tentar isso? Eu nunca teria essa ousadia. Tudo parece gentil, mas por trás há medo.
Medo de perdê-lo. Medo de perder o controle que ainda exercem sobre você. Essas pessoas não agridem, mas limitam você com palavras doces e, sem perceber, você começa a duvidar de si, a questionar se deve mesmo seguir em frente. Começa a pedir permissão para viver, a moldar as suas escolhas às expectativas dos outros, a consultar opiniões antes de tomar decisões simples. E esse estado constante de vigilância, esse medo de desagradar, de decepcionar, de não corresponder, adoece. Mate é claro. O corpo vive como se estivesse sob ameaça. O sistema nervoso se ativa como se houvesse um predador por perto. Mas o predador veste terno, sorri e diz que o ama. E o corpo responde. Com tensão muscular, náuseas, falta de ar, taquicardias. Porque sua alma sabe que há algo errado. Que você está vivendo uma vida que não é sua, que está seguindo uma rota que alguém desenhou por você. E enquanto continuar chamando isso de amor, continuará a destruir-se, um dia depois do outro. Mas há um tipo de violência que raramente é nomeada, e por isso corrói ainda mais. A sabotagem emocional disfarçada. Ela acontece quando você compartilha uma conquista e, em vez de celebração, recebe silêncio. Ou um comentário seco, ou um olhar que o diminui. Teve sorte. Vamos ver se consegue manter. Não se esqueça de onde veio. Não são frases abertamente agressivas, mas retiram brilho do seu momento. Plantam dúvida onde deveria haver confiança. E o mais chocante é que vem de pessoas em que você deveria poder confiar. São pessoas próximas, que deveriam aplaudir, que deveriam compartilhar a sua alegria. Mas, em vez disso, interpretam o seu crescimento como uma ameaça e fazem questão de relembrar os seus fracassos passados justamente quando você está prestes a dar um passo adiante. É um jogo psicológico invisível e você começa a associar realização com solidão. Crescer parece perigoso, brilhar se torna um risco e a mente, tentando protegê-lo, começa a sabotar os próprios sonhos. Segundo Gabor Mate, viver num ambiente hostil à autenticidade cria uma resposta crônica de estresse. A cada avanço seu recebido com frieza ou ironia, o seu sistema nervoso interpreta a rejeição. E isso não o afeta apenas no momento. Instala-se como padrão, um condicionamento, uma ferida. Se eu crescer demais, perco o amor. Isso gera ansiedade, insônia, dores físicas e, pior, impede você de seguir em frente, porque o corpo começa a entender que sucesso é sinônimo de ameaça. Mas há algo ainda mais perverso: o isolamento emocional induzido. Ele acontece aos poucos. Começa com comentários aparentemente inofensivos. Aquela sua amiga não me parece sincera. Esse seu colega só aparece quando precisa. E você começa a se afastar. Primeiro por dúvida, depois por culpa. E quando se dá conta, está cercado apenas pelas vozes que o manipulam. Você se torna dependente. Porque tudo que vem de fora é visto com suspeita. Só essas pessoas entendem você. Só elas querem o seu bem. O resto do mundo, dizem elas, é uma ameaça. E assim o seu mundo encolhe. A sua rede de apoio desaparece. A sua liberdade começa a parecer um luxo perigoso. Viver torna-se sobreviver sob vigilância emocional. Mate chama isso de aprisionamento afetivo. Um estado em que você deixa de confiar nos outros e, por fim, em si mesmo. O isolamento, mesmo quando você está cercado por pessoas, adoece. Porque sem vínculos genuínos, o corpo entra em colapso. O sistema imunológico enfraquece. A ansiedade cresce. A tristeza se aprofunda. E o mais cruel, quem faz os outros aparecerem ameaçados, esses mesmos dizem que estão protegendo você, que os outros não o merecem, que só essas pessoas o amam de verdade. Mas o amor verdadeiro não isola, não apaga, não prende. O que essas pessoas querem não é o seu bem, é o seu controle. Querem que você dependa, que obedeça, que permaneça pequeno.
porque quanto menos gente ao seu redor, mais fácil é manipulá-lo. E por mais contraditório que pareça, o maior veneno emocional, às vezes vem de quem mais diz é por amor. Existe ainda outro padrão, talvez o mais invisível e o mais destrutivo. Aquele ambiente onde tudo que você faz é observado, comparado, julgado. Um lar onde nunca há elogio sem crítica. Um trabalho onde o seu valor depende da sua produtividade. Relações onde tudo se transforma numa competição silenciosa. Nada do que você faz parece suficiente. Há sempre algo melhor, mais rápido, mais bonito, mais aceito. E você, exausto, passa a se moldar ao que esperam, a revisar cada gesto, cada palavra, cada escolha. Viver no espaço assim é como caminhar sobre vidro partido, sempre tentando não errar, sempre esperando o próximo julgamento. Gabor Mate explica que o corpo, diante desse tipo de ambiente, entra num estado de alerta permanente, como se estivesse diante de um predador. Mas o predador aqui é o olhar do outro, o comentário que fere, a comparação que o diminui. E com o tempo, esse estresse constante destrói a sua estabilidade, a sua autoconfiança, a sua saúde. O corpo grita, vêm as dores, as enxaquecas, os colapsos emocionais. E a alma começa a querer desaparecer. E mesmo assim, ainda há quem diga, não leve a mal, é só uma brincadeira. Ou, é assim mesmo, você precisa aguentar pressão. E você começa a achar que o problema é você, que está sensível demais, que não é forte o suficiente. Mas a verdade é outra, o ambiente é tóxico. E você está tentando sobreviver onde ninguém deveria viver. E então chega o momento final, o golpe mais cruel, aquele instante em que, depois de tudo que você aguentou, decide finalmente abrir a boca, mostrar a sua dor, contar o que sente, esperando ser ouvido, acolhido, mas em vez disso recebe silêncio. Ou alguém muda de assunto, ou ainda pior, dizem que você está a dramatizar, que está inventando problema, que não é assim tão grave. E nesse momento, algo dentro de você quebra. Não por causa da dor em si, mas porque ela foi negada, ignorada, ridicularizada. Mate afirma que o sofrimento que é silenciado é o que mais adoece. Não é só o que fizeram com você que o destrói. É o fato de, quando decidiu mostrar a sua verdade, ninguém quis ver. O corpo não aguenta. Começa a somatizar. Vêm as dores inexplicáveis, as insônias, as palpitações, os ataques de pânico. O corpo fala porque ninguém mais está disposto a escutar. E você aprende algo terrível, que a sua dor incomoda, que é melhor calar, fingir, continuar funcional, continuar sorridente, mesmo sangrando por dentro. E é assim que nasce a distância mais perigosa de todas, a que se cria entre você e você mesmo. Você se torna um fantasma dentro do próprio corpo. Vive no automático, sobrevive na superfície, enquanto seu interior se afunda. E tudo porque ensinaram você que sentir é fraqueza, que pedir ajuda é egoísmo, que se ouvir é desnecessário. Mas escute com atenção, isso não é fraqueza, não é drama. É o corpo tentando salvá-lo de uma vida que não é sua. O corpo não mente, ele sente. E se você está doente, esgotado, exausto, talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja o ambiente que você chamou de lar, as relações que você chamou de normais, as pessoas que você chamou de amor. A verdade é dura, mas necessária. Se você não mudar o ambiente que o adoece, o seu corpo vai cobrar, com juros. E o preço é alto: saúde, identidade, vida. Mas ainda há tempo. Se esse vídeo abriu seus olhos, escreva nos comentários: agora eu vejo. A sua voz pode ser a faísca que desperta outro. Compartilhe. Envie para quem precisa, porque aqui o que está em jogo é a sua verdade. E ninguém deveria pagar com o corpo para ser aceito.